Bem, amigos da Rede ETEC, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você está. Vamos começar aqui a nossa aula sobre PHP, nossa primeira aula sobre PHP. Estudamos até o momento aí basicamente JavaScript, agora vamos ver uma segunda linguagem de programação. Apenas aqui um elemento da disciplina: introdução à programação modular, estrutura de dados elementares, vetores, matrizes e registros, e elaboração de programas em linguagem de programação baseada em algoritmos. Nós já estamos fazendo o primeiro e o terceiro item, e parte do segundo item em JavaScript. Vamos fazer a mesma coisa para PHP. Então vamos ver alguns conceitos básicos que diferenciam o JavaScript e a sua utilização da linguagem PHP. PHP atualmente quer dizer essa sigla de Pré-Hypertext Preprocessor ou Hypertext Preprocessor. Geralmente, primeiro P vem de Pré-Hypertext Processor. E ela é uma linguagem script, similar ao JavaScript. É uma linguagem open source, é um software livre. E ela tem uma visão de uso geral, talvez um pouco diferente do JavaScript, que é voltado para a interatividade com o browser, ações no lado do cliente. E nós escapamos daquele paradigma que a gente frisa bastante: como nós estamos usando a estrutura da internet para desenvolver aplicativos, nós temos que nos adequar a essa estrutura, não temos que fugir muito. Então, fundamentalmente, PHP vai gerar dinamicamente páginas em HTML. Diferença básica entre JavaScript e PHP: JavaScript roda no browser local, não precisa ter internet, é client side. PHP roda em um servidor que pode ou não estar na internet. Para o nosso objetivo acadêmico, nós vamos usar o AMP, que simula, que instala um servidor chamado Apache no nosso equipamento. E teoricamente não vou precisar da internet, mas estou com a infraestrutura de servidor na internet para rodar o meu PHP. E ele é server-side, ele roda do lado do servidor. Nós vamos ver aqui num testezinho que a gente vai fazer. Hoje eu tenho basicamente acesso a todo o JavaScript. Consigo ver o código, consigo depurar ele de maneira facilitada pelo browser. Vou lá, clico F12 e posso mexer, posso até usar um console. O PHP não tem isso, porque os fontes ficam no servidor e eles não vêm até a minha estação. Ele faz a requisição, executa no servidor a instância, processa e devolve uma página em HTML para o meu navegador. Aqui tem um exemplo de um servidor, né? Um servidor Grimstein aqui do lado direito e aqui uma estação amarelinha do lado esquerdo. E aí simula uma conversa aqui que não é uma conversa absurda, né? O protocolo HTTP faz esse tipo de coisa. Então ele pede uma requisição, ele diz para o servidor: alô, eu gostaria de ver uma página PHP. E aí o servidor diz para ele: alô, um segundinho, navegador. Aí ele processa a página e devolve, está ali na mãozinha dele, a página em HTML. E ele pensa ali, ó, lê páginas de PHP e trabalha para transformá-las em marcação HTML, né? Em código HTML que vai ser entendido pelo meu navegador. O navegador não entende PHP, ele entende JavaScript, mas talvez alguns outros scripts, outras linguagens de scripts, mas ele não entende PHP nativamente. Aqui uma forma mais técnica, né? Eu tenho um cliente, eu tenho a internet, que é a minha infraestrutura que vai conectar esse cliente a um servidor. Então aqui, ó, o cliente solicita, é o mesmo raciocínio, só que mais técnico. O cliente solicita a página do servidor, o cliente entende-se um navegador, uma aplicação internet. Passo 1. Passo 2, o servidor interpreta o código PHP e envia para o cliente. Ele envia o que? O HTML. Ele processa o PHP e envia HTML. Essa página HTML flui, navega em pacotes
até o cliente e ele recebe esta página HTML no cliente. E o passo 3, o cliente recebe a página do servidor interpretada sem nenhum dado. Quando eu falo em dado, é nenhum comando, nenhum código PHP, apenas HTML puro. E por via das dúvidas, o HTML poderia gerar, por exemplo, páginas em JavaScript, sem problema nenhum. Tudo que roda no browser, toda aquela sintaxe, script, barra script, eu posso escrever através do PHP, se eu quiser imprimir esses comandos. Aqui, ó, uma maneira diferente ou alternativa de ver a mesma coisa. Tem um desktop, tem um notebook, poderia ter um celular. Ele faz a aquisição para o servidor passa para o processador PHP, passa para o servidor web capaz de entender PHP. Esse servidor processa a página, gera um HTML e devolve o resultado em HTML. Essa é a ideia. Isso é server-side. Quando roda direto no cliente, rodaria direto aqui, o processamento seria feito e a interpretação direto na estação é server-side, é client-side. Detalhe, não confundam quando a gente instala um servidor WAMP, Wheezy, LAMP na nossa estação de trabalho, e nós estamos rodando e executando o código no mesma estação, mas essa estação está tendo dois papéis: o WAMP, Wheezy, PHP ou USB Server, qualquer pacotinho desses, ou instalar direto Apache com PHP, eles estão escutando em uma determinada porta, estão pegando essas requisições e fazendo papel do servidor. Devolvem, nesse caso, academicamente ou a nível de desenvolvimento, para o mesmo computador, mas para um navegador que vai ser o papel do cliente. Então é uma representação em escala de um equipamento de servidor e cliente rodando no mesmo equipamento. E hoje com a virtualização eu poderia, se quisesse, fazer diferentemente, poderia criar um servidor até Linux. Como nós tivemos em algumas disciplinas, acho que foi de SU, a gente trabalhou um pouquinho com Linux, tinha uma atividade de Linux, poderíamos ter uma máquina virtual rodando efetivamente um servidor e ter uma segunda máquina virtual rodando o meu cliente, ou minha própria estação sendo cliente da minha máquina servidora virtual, sem problema nenhum. E aqui nós temos um exemplo de uma sintaxe de um pequeno código em PHP, que vai dar uma mensagem simples na tela. Note aqui, ó, a estrutura do PHP. Ele começa aqui, essa primeira linha é uma boa prática de programação, né? Opa, não é necessária. Mas para dizer qual padrão de HTML estou usando, no caso aqui o 4.01, né? Minha linguagem seguirá essas regras do 4.01. Já tenho 5 nesse momento. HTML normal, head, title, que a gente sempre coloca, né? Pelo menos na nossa disciplina, barra head e o body. Eu posso ter JavaScript no body, não tem problema nenhum. Esse cara aqui, ó, esse caractere especial e esse ponto de interrogação equivalem ao script lá do meu JavaScript. E aqui é o fechar o barra script. E aqui ele dá uma mensagem, echo, que a gente já deve supor que seja o nosso escreva do algoritmo, nosso document write, o nosso alert no JavaScript. Eu não posso simplesmente salvar e abrir no navegador isso aqui que ele não vai entender. Então vamos fazer um pequeno exemplo para não deixar muito abstrato. Aqui é a última referência que ele faz, ó. Páginas PHP contém HTML juntamente com os códigos. Isso é uma verdade ou não, depende do programador. Eu posso fazer páginas exclusivamente em PHP. O código PHP é delimitado por aí aqui, ó, tag inicial e tag final, que são essas tags aqui que não devem estar aparecendo bem porque são clicáveis, que lhe permite pular para dentro e fora do modo PHP. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, no nosso material que está no Moodle lá, está bem mais formal. Tem esse mesmo exemplo aqui, ele já aparece até, ó, iluminado. No meu slide eu não coloquei essa tag PHP, mas é recomendável esse ponto de interrogação PHP aqui.
Tem versões mais novas que precisam até disso para funcionar. Aqui fala sobre o tipo de dados, sem problema nenhum. Mas o que eu quero chamar a atenção? Claro que há uma diferença de sintaxe, sim. E PHP é multissintaxe. Várias coisas podem ser escritas de maneiras diferentes, que o objetivo dele é abarcar pessoas que têm experiência de programação em outras linguagens e que se sintam à vontade desenvolvendo código em PHP. Nós não vamos fazer aqui a leitura da apostila, eu quero chamar a atenção em um ponto aqui, ó, que eu fiz aqui um algoritmo, transcrição algoritmo PHP. Igual eu propus lá no JavaScript, eu propus aqui. Pessoal, aqui eu tenho um print e tenho um echo. Eu uso mais o echo e o print. Mas aqui, ó, o if else, while, do while, for. Os operadores são exatamente os mesmos, ou aceitam exatamente a mesma sintaxe do JavaScript. Nós não teremos dificuldade quanto a isso. Uma coisa importante eu devo falar aqui na apostila é a formação de nome de variável em PHP. Diferente do JavaScript, eu preciso ter um sinal especial que identifique para o PHP que aquilo é uma variável, que é o cifrão ou dólar. Então toda variável PHP terá antes um dólar na frente. Então, ao invés de eu ter média, eu terei dólar média. Única diferença. PHP também é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculos e minúsculos. Então o nome de variável tem que tomar cuidado com isso. Comandos também. Eu disse ali para vocês que eu não consigo abrir um arquivo direto PHP, né? Vou fazer um pequeno teste aqui, ó. Não consigo copiar. Tá. Deixa eu abrir meu amigo bloco de notas. Colei aqui. Não está iluminado, que eu não salvei. Eu salvei no desktop mesmo. Como hypertext. Vou chamar o nome dele de teste PHP. Ele já iluminou. Inclusive aqui ele detectou que era um PHP. Entretanto, se eu executar ele aqui, como eu fazia com JavaScript, teste PHP, ó, ele não me devolveu nada. Se eu pedir o código fonte aqui, ó, tá tudo aquilo lá exatamente igual a página. Por quê? Porque o cliente não consegue processar PHP. Como é que nós vamos fazer nossos exercícios? Eu solicitei para vocês instalarem o Web Server. Nas aulas presenciais até verifiquei umas máquinas, eu te dei alguns, mas há um tutorial lá no Moodle de como instalar, vídeos de como instalar o Web Server. Eu estou com o meu Web Server instalado nesse equipamento, mas ele não está rodando. Então vou pôr ele a rodar, vou startar, vulgarmente a gente diz, né? Vou inicializar o serviço Web Server. Relembrando, o AMP é de Windows, A de Apache, M de MySQL e P de PHP. Ele roda essas três ferramentas em um pacote. Ó, pergunta se quer executar, eu quero sim executar. Ó, aí ele começa aqui o Wzinho lá do relógio vermelhinho. Daqui a pouco ele vai estar pronto. Ó, Wzinho offline. Se eu clicar nele, ó, ficou verdinho, já está funcional. Como é que eu sei? Como é que eu vejo as páginas? Eu venho aqui, ó, clico nele e peço localhost. Dependendo da instalação, ele já vai, se eu criei lá no meu host lá um caminho, ele vai acessar aqui o localhost local, minha máquina local, ó, executou. Ou eu posso usar como localhost 2.8080, que eu estou dizendo que eu vou usar a porta 8080. A porta 80 está sendo usada pelo navegador, estou usando uma porta alternativa para o meu servidor. Como eu disse antes, são dois serviços, né, um client e um server rodando na mesma máquina. A minha porta eu devo ter trocado ela de 80 a 80.
Talvez vocês precisem rodar de vocês 8080. O meu está configurado aqui para rodar direto com o localhost. Provavelmente eu configurei lá no hosts para rodar direto. E eu posso ver qualquer coisa aqui. Onde estão esses arquivos que não eram na internet efetivamente? Geralmente ficam no C, usuários, www. Mas, se eu vier aqui nele, eu clico nele, eu consigo ver o diretório www. Aqui tem até um lá.php que devo rodar aqui. Ó. Olá, tudo bem? Se eu pedir para ver o código fonte, ó, ele aparece pura e simplesmente HTML. Vamos, ó, eu vou pegar aquele arquivo que a gente criou aqui, o teste PHP, e vou mover ele para cá, ó. Para cá onde estou movendo, seu Windows, a WAMP, perdão, o meu está em WAMP. Não sei se fica em usuários ou em WAMP, acho até que é WAMP www. Mas clicando aqui não tem erro. Clica aqui, diretório www, ele abre ou fecha o diretório. Ó. Coloquei esse arquivo. Notem que assim, ó, ele não estava aqui. Vou mandar atualizar. Ele apareceu agora aqui, ó. Agora eu não estou mais abrindo direto com o navegador como eu fiz ali na tela. Eu estou rodando o AMP, estou acessando uma página que está nesse servidor, casualmente está hospedado nessa estação. Eu vou rodar ele aqui, ó. E ele me trouxe absolutamente nada. Vou pedir o código fonte. Ó, já vimos que não existe mais. E aí, pô, por que não funcionou? Será que porque eu não botei a extensão PHP? Então vamos mudar o nome dele aqui para teste.php. Vou fechar, voltar aqui no localhost, dar um atualizar, tá aqui, ó, teste PHP. Agora ele rodou. Notem que diferente do meu JavaScript, em que eu salvava a extensão com hypertext normal, HTML, o PHP exige geralmente que o código esteja no arquivo PHP, PHP3, PHP4. Isso depende da configuração do nosso servidor. Por padrão, extensão.php, ele vai executar. Deu problema nos acentos, porque eu não mandei acertar lá a tag meta no head, né? Mas isso a gente já sabe. Vou deixar para vocês. Mas vamos inspecionar aqui, ó, pediu para ver o código fonte. Exibir o código fonte da página. Eu tenho apenas e tão somente HTML. Ó. Se eu olhar aqui e inspecionar o nosso código, vamos abrir ele aqui, ó, lá no www. Vou colocar ele aqui do lado, ó. Eu acho que tá bom para ver. Ó, aqui ele imprimiu. Perdão. Eu quero ver isso, cara. Ó. Title head, mas isso aqui, ó, ele substituiu pela execução disso, que é uma sintaxe boba, né? Mas funciona para teste. Eu vou colocar aqui um outro comando aqui, ó, echo php info. Isso é uma função do PHP que me mostra como está o meu ambiente de trabalho. Deixa eu dar um BR aqui para não ficar perdido. E aqui eu vou tirar o meu acento, deixa eu só lá. Vamos salvar e vamos mandar atualizar aqui ele. Uau! Agora, deixa eu diminuir aqui. Agora apareceu uma mensagem, um monte de coisa. Aí ele me dá uma configuração da máquina aqui, o nome da minha máquina, AMD64, meu sistema operacional, algumas informações do meu ambiente que são úteis para um programador saber o que está rodando, o que não está rodando, que banco de dados,
como estão algumas configurações que nós não entraremos no mérito. Mas é um teste simples para ver se o PHP está efetivamente rodando, se o Apache está rodando adequadamente. E ó, várias versões, ó, JSON, várias coisinhas aqui, ó, que não nos interessa. Tem aqui o MD5, qual criptografia. Notem que apenas se eu pedir para ver essa página agora, vai ficar mais interessante. Ó, visualizar. Esse é o botão direito, tá, pessoal? Visualizar, exibir código-fonte. Depende do navegador. Então notem que olha a quantidade de coisa que apareceu. Apareceu o CSS junto, né? Tem estilo agora aqui, ó, CSS, ó, tabelas, várias coisas que são fundamentalmente, puramente HTML. Quem é que escreveu isso tudo? Aquela função PHP info. Se olhar o código não tem absolutamente nada a ver com o que está aqui. Então esse é um impacto para a gente ver o conceito, né? Nada que estiver entre PHP aqui, ponto de interrogação, sinal de menor, maior, PHP, ponto de interrogação, será visto no navegador, será visto no lado do cliente, apenas e tão somente no lado do servidor. Então, na próxima aula, vamos falar alguma coisa sobre formulários, sobre como é que funciona o protocolo HTTP, como é que eu envio e requisito informações, né? Como é que a conversa daqueles dois bonequinhos, um conceito básico, tá, pessoal? Uma visão básica para a gente poder entender e trabalhar. Aqui no JavaScript eu posso até capturar o submit, não estou preocupado em troca de informações com outras páginas, sim, mas o local, né? O ambiente do client side. Então, até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado. Dúvidas, e-mail, mensagens, tutores.